Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, trazendo aí mais uma mensagem para a sua edificação espiritual. E você hoje saberá o que o livro de Apocalipse traz para nós e suas revelações. Vamos lá, dando início aí, fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de 1 ao 3, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos lá? Começa agora. Podemos começar dizendo que Apocalipse é uma palavra composta com o verbo e uma preposição de gregos que significa revelação, ou seja, as revelações que o Senhor Jesus entregou para apóstolo João ali na ilha de Patmos, como foi falado no vídeo anterior para você sobre João. Estudar o livro de Apocalipse não tem sido uma tarefa fácil entre os cristãos ao longo dos tempos. Essa dificuldade é parte de ver aí o estilo literário do próprio livro. Porém, algo contribui muito para a falta de compreensão. Mas, quando se tem a revelação aí através do Espírito Santo, o Senhor revela sim através aí do Espírito para os seus servos e servas. Então, a compreensão aí do livro de Apocalipse, ela tem aí muitos significados que nós precisamos entender. Por quê? Porque há diferentes interpretações, estilos e hermenêuticas a respeito do livro de Apocalipse. Conhecer profundamente cada uma dessas interpretações ou correntes escatológicas certamente será uma grande utilidade aí para nós leitores do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de interpretar. De fato, um estudo do livro do Apocalipse revela que o seu autor usa uma linguagem predominantemente simbólica. Por isso, algumas pessoas dizem descobrir códigos e enigmas dentro do livro. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, há muito mais no livro do Apocalipse do que apenas um tipo de manual sobre o futuro. Além disso, o próprio título do livro já diz muito sobre o seu principal objetivo. A palavra Apocalipse, como eu disse, vem do grego apocalypse, e significa revelação ou desvelamento. Portanto, o objetivo do livro do Apocalipse é revelar ao invés de esconder. Quanto ao uso dos elementos aí simbólicos em sua narrativa, nós vemos que acontece muito em outros livros como Ezequiel, Daniel e Zacarias, São livros que trazem revelações que precisam aí de um exímio estudo de interpretação. E a pergunta é: quem foi o autor do livro do Apocalipse? Vós já sabeis quem é o escritor, mas vamos aqui recapitular novamente. No capítulo 1, o autor do livro do Apocalipse se identifica como João, desde o século II depois de Cristo. Acredita-se que esse João se trata do apóstolo João. É verdade que existe aí algumas pessoas que podem dizer que não foi João quem escreveu, mas o autor dele foi exatamente
ele, o apóstolo João. E a pergunta é: em que época foi escrito o livro do Apocalipse? Alguns estudiosos dizem aí, e eles entendem que o livro do Apocalipse foi escrito 70 anos depois de Cristo, entre 54 e 68 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Nero e César. Geralmente são os preteristas que adotam uma data anterior, 70 anos depois de Cristo, pois atribuem boa parte do livro à destruição de Jerusalém. Outros estudiosos defendem que o livro do Apocalipse foi escrito após 70 anos depois de Cristo, entre 81 e 96 depois de Cristo, durante o governo de Domiciano. Esta sugestão é mais aceita. Provavelmente, o livro do Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo. Independentemente da data, a verdade é que o livro do Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para os cristãos. Foi mesmo, porque foi naquele momento que foi escrito esse livro que houve muitos martírios, muitas mortes. Cristãos foram mortos de formas horrendas. Agora vamos para o contexto histórico do livro de Apocalipse. Embora a maioria das pessoas abra o livro do Apocalipse querendo enxergar apenas acontecimentos futuros, o contexto histórico do livro é muitíssimo importante para compreendê-lo com coerência e sensatez. Aplicar uma interpretação estritamente futurista ao livro de Apocalipse é cometer um erro básico de hermenêutica e considerar a própria história do cristianismo. Preste muito atenção aqui neste momento. O livro do Apocalipse, ele não fala somente do futuro, porque vai acontecer realmente o que está escrito, mas também fala do nosso presente, para nós cristãos no tempo de hoje. São exortações que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas, porque foi escrito para eles naquele tempo, mas serve para nós no tempo presente de hoje. Não devemos, de forma alguma, descartar essa possibilidade de que o livro de Apocalipse ele serviu não somente para o passado, mas ele serviu para o passado, o presente e servirá também para o futuro. Por isso que nós precisamos entender aí a história, sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por João, que registrou as visões que teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos. Os destinatários primários do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor. A atual região ocidental da Turquia, as 7 igrejas foram essas, O vídeo passado eu até coloquei aí para vocês sobre as 7 igrejas, mas vou repetir novamente. São essas aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquele tempo, naquela época, havia muita perseguição sobre os cristãos. Na própria igreja, a carta de Esmirna, no capítulo 2, está alertando aí que ainda mais perseguições havia de acontecer. Além disso, falsos mestres estavam ensinando heresias que minavam o entendimento de alguns que se alastrava entre crentes do primeiro século. Uma das principais heresias nessa época foi o gnosticismo. Você sabe o que significa aí gnosticismo? Você vai saber agora, preste atenção. Olha só, de modo geral, esses falsos ensinos tentavam aproximar o paganismo e o cristianismo. Vamos saber o que significa gnosticismo? Olha o significado aí. O gnosticismo designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico é assentar na ideia de que há a cada um homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. E essas bases aí que esses gnosticismos inventaram foi a relação entre Deus e o homem e o universo. Relações estas que ele define como simpáticas,
relações mágicas, segundo os quais o assemelha e atrai o semelhante. Analógicas, o homem é entendido como um microcosmo, quer dizer, o universo em ponto pequeno. Então aí você pode ver o engano tentando entrar no meio do povo de Deus com essas crenças aí que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala disso, mas condena isso, porque isso não tem nada a ver com o cristianismo, com o que Jesus veio nos ensinar através aí da sua palavra. Por isso que eu digo para vocês que estão ouvindo aí nesse momento, a Bíblia está aqui para nos esclarecer tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual, terrena, física, em todos os âmbitos. A Bíblia está aqui para nos ensinar, mas é nós que temos que nos posicionar e buscar conhecimentos, né? A própria palavra de Deus diz que o meu povo, ele se corrompe porque ele não busca conhecimentos. Então nós que somos cristãos, nós temos que buscar conhecimentos bíblicos para nós não sermos enganados por heresias gnósticas e outras heresias mais, de outras seitas e coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então tenha cuidado, você aí que é cristão, pense bem, entendeu? E leia a palavra, estude, busque conhecimento para que você não seja enganado aí por essas falsas doutrinas que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Abra o seu olho e rebata isso em nome de Jesus, porque isso não vai trazer aí salvação para nós e nem para ninguém. Então, de um modo geral, eles queriam que entrasse para a igreja aí o paganismo, de forma que eles queriam que os cristãos aceitassem isso de maneira que eles não falassem nada. E aí começou a perseguição contra a igreja do Senhor física e moralmente, né? E o Império Romano foi ferrenho em aí perseguir o povo de Deus. Então, após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do império e adorar o próprio governante romano. Por isso, muitos cristãos foram martirizados nesse período. Foi em meio a esse cenário que Cristo deu a João uma série de revelações importantes para os cristãos de todas as épocas. Em Apocalipse 1:9, fica bem claro que a mensagem do livro de Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda iriam ocorrer. Basicamente, a mensagem do livro do Apocalipse diz respeito a como Cristo está ciente das condições que os cristãos enfrentam neste mundo. Então, ele exorta os crentes a continuarem firmes, resistindo todas as tentações e dificuldades, pois a vitória já está garantida pelo próprio Jesus. Por isso, em breve Satanás será derrotado. Definitivamente, a igreja reinará eternamente com Deus. Dessa forma, o conteúdo do livro do Apocalipse não ficou restrito a apenas aquelas 7 igrejas. Ele mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo. Sem dúvida, o livro do Apocalipse aborda o passado, o presente e o futuro. Agora nós vamos para diferentes leituras no livro de Apocalipse. Existem basicamente 2 formas de leituras em organização no livro do Apocalipse. São elas: leitura progressiva e leitura recapitulativa. Também é conhecida como paralelismo progressivo. A leitura progressiva ou sucessiva organiza o conteúdo do livro do Apocalipse como eventos sucessivos cronológicos. Já a leitura recapitulativa divide o conteúdo do livro do Apocalipse em seções que recapitulam os mesmos eventos. Isto significa que a mesma história é contada várias vezes, mas em cada vez a história é repetida, novos elementos, detalhes são adicionados, de modo a intensificar a narrativa. Nós podemos notar que há um esboço no livro do Apocalipse que pode sofrer aí modificações dependendo do tipo de leitura adotada para organizar o seu conteúdo.
Agora falar para você na frente essa sugestão aí em um esboço bastante simples e objetivo no livro do Apocalipse. Por exemplo, o capítulos de número 1 a 3 é as cartas às 7 igrejas. Cristo no meio dos 7 cartiçais. Capítulo 2, do 4 ao 7, os 7 selos, o início, a série de visões celestiais. No capítulo de número 3, que há 3 capítulos, do 8 ao 11, as 7 trombetas. 4, capítulos 12, capítulo 14, e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão. 5, capítulos de número 15 a 16, as 7 taças. 6, capítulos 17 e 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. Capítulos 20 e o 22, o reinado dos santos e o juízo final. Inclui exortações finais e o encerramento do livro de Apocalipse. Um resumo aí do livro de Apocalipse para informar para nós o que acontece nesses capítulos deste livro. E outra coisa que nós devemos aí prestar atenção é sobre os simbolismos, né? Que nós precisamos entender aí, porque o livro de Apocalipse, ele está cheio de símbolos, então precisamos interpretar de forma certa, né? E interpretá-lo também de forma literal. A maioria das pessoas que consideram Apocalipse um livro aterrorizante e confuso, não atentam para os símbolos do livro, que acarreta aí um entendimento bastante, né, fantasioso. Mas esse fantasioso aqui não está falando que aquilo que está se mostrando não é verdade, porque a Bíblia Sagrada, ela não tem fantasia, ela é um livro que fala sobre o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que está acontecendo. É o livro sagrado, é a palavra do Senhor. Então, no primeiro capítulo do livro, já encontramos uma clara advertência de que as visões dadas ao apóstolo João seriam carregadas de simbolismo. Olha só o que diz em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículos 12 ao 16. Olha só. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés em uma roupa comprida, cingido no tórax com um cinto de couro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra estrelas, né? E a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Agora preste atenção aí no último versículo do mesmo capítulo. Preste atenção, versículo 20, Apocalipse 1. O mistério das 7 estrelas, visto que na minha destra os 7 castiçais de ouro, os 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Note que no versículo 20, a interpretação é uma simbologia contida nos versículos anteriores, onde temos uma descrição simbólica de Jesus, que não deve ser interpretada de forma literal. Cada detalhe dessa simbologia descreve a majestade do Senhor. Os cabelos brancos são como a alva e lã, simbolizam a eternidade. Os olhos como chama de fogo mostram que os olhos do Senhor penetram a cada coração, a cada lugar, não ficando nada escondido. Ou seja, você não consegue fugir do olhar de Jesus. Você não vai resistir a este olhar, porque este olhar é como chama de fogo que te pega e você não consegue mais sair, porque é muito poderoso. É o poder de Deus se revelando através aí do fogo do Senhor Jesus, através do seu olhar que de nada se esconde. E os pés de bronze mostram o juízo do Senhor, que
pisa o ímpio. E a espada de dois gumes que sai da sua boca é a própria palavra de Deus, que penetra, que divide, separa e nada pode resistir. O seu rosto como o sol que mostra todo o resplendor. E resplandece, a resplandecência dele é tão intenso e glorioso que o homem é impossível olhar. Assim entendemos claramente que essa figura é um símbolo de Cristo e não a sua descrição literal. Nos versículos 20 parece que nos dá um aviso claro. Preste atenção, perceba aí a simbologia. Não interprete tudo de maneira literal, pois se você não entender nada, é porque você precisa aprofundar-se sobre as simbologias do que está mostrando para você. Este mesmo princípio simbólico é aplicado aos números encontrados no livro do Apocalipse, que aparecem tanto explicitamente quanto implicitamente. Esse tópico merece uma ampla análise devido à tamanha profundidade do assunto. Por ora, resumidamente, podemos dizer que o número mais significativo no livro é o número 7, sendo aplicado aí explicitamente 54 vezes no Apocalipse. Implicitamente, podemos destacar que temos 7 seções que se divide o conteúdo já apresentado. 7 referências diretas à segunda vinda de Cristo e o juízo que virá, as 7 bem-aventuranças e referências à palavra de Deus. 7 vezes ocorre a afirmação de que Deus é todo poderoso, dentre outros. Também encontramos o número 4, sendo utilizado principalmente para simbolizar eventos terrenos. É possível encontrar o número 3, tanto implicitamente quanto explicitamente. Já o número 10 sempre aparece ligado às forças do mal, enquanto que o número 12 e seus múltiplos sempre aparecem ligados ao povo de Deus. Por fim, o número 6 também é registrado quando ele ocorre ou está ligado ao juízo de Deus sobre o mal, ou está ligado diretamente ao próprio Satanás. Se o número 7 é o número divino, o 6 pode mostrar o como Satanás e seus seguidores tentam ser parecidos com Deus, porém fracassam e nunca conseguirão. O número 666 é um exemplo claro desse princípio. Realmente, há muito que ser dito sobre o livro de Apocalipse. É necessário constante estudo, oração, para entender não só ele, mas a toda a palavra de Deus. O principal estudo, este livro é tão maravilhoso, e perceber a sua simplicidade, sempre considerando a mensagem como o todo, focando sempre na promessa de que o nosso Senhor Jesus voltará e julgará o mundo para sempre, e a igreja viverá com ele. Entretanto, as figuras simbólicas e os detalhes presentes no Apocalipse serão mais facilmente interpretados. Mas lembre-se, o livro de Apocalipse precisa ter interpretação para que você venha a entender. Então esse vídeo de hoje foi para revelar para você um pequeno estudo sobre o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse significa revelação. É a revelação que o Senhor trouxe para a sua igreja, para nós. É necessário um estudo muito exímio para você entender este livro. Mas aqui eu deixo para vocês apenas aqui uma deixa, sobre o livro de Apocalipse, para que nós encerramos aqui essa parte dessas revelações do livro de Apocalipse, com muito amor, que Deus venha cada vez mais dar para vocês mais amor, mais revelação através da sua palavra, aqui neste lugar, para você se edificar. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.